é dia 11 de maio de 2023 e este é o episódio 246 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome não é Diogo Constantino, é outro. Então, Tiago Carrondo, como é que vai isso? Pois é, pá, eu estou... Isto agora estamos no Jitsi, é uma treta, isto mantém-se aqui o... Pois... caramba. Sim, como estás, caríssima Amilcar? O meu nome hoje é Amilcar Cabral, famoso combatente Amilcar, africano e pensador e essas coisas todas. Não disse mal, Amilcar, está bom? Certo? PAIGC. Sim. Pronto. Então, o que é que andámos a fazer esta semana? O Diogo não está cá, mais uma vez, está em parte incerta, numa missão secreta cujos contornos não devo revelar até ao seu regresso. Foi instruções expressas que recebi num envelope selado. A menos que nos paguem uma grande quantia em dinheiro ou sim, criptomoedas. Não, e nós aí criptomoedas podemos... não. Eu fico com essa parte, não te preocupes. E nesse caso a gente pode eventualmente reconsiderar, porque a segurança do Diogo não é assim tão importante para nós, que nós não nos deixemos corromper. Pronto, essa fica só a dica. Mas e então, tens novidades esta semana? O que é que andaste a fazer? Estamos todos sedentos. Pronto. Antes de mais, estamos a gravar isto tarde como ao raio, tarde na semana. A culpa é minha e eu sou um gajo justo, portanto tenho que dar aqui uma nota. Estamos a gravar isto no dia em que devíamos estar a publicar, portanto o desta semana provavelmente vai sair atrasado. Isso prendeu-se com obrigações profissionais que me levaram e que de alguma maneira me fizeram desequilibrar a minha agenda e que deste modo fui forçado a adiar a sessão de gravação deste episódio para o momento em que estamos agora. Esclarecimento feito. Minha semana meia culpa. Exatamente, pronto. Ora, o que é que eu fiz esta semana? Montes de coisas, mas que interessa referir aqui apenas uma. Ou seja, estive de volta dos meus painéis do Home Assistant. Painéis? Explica lá isso. Dashboards, pá, vês? Falar em... agora percebo melhor. Painéis. Não, pá, tenho alguns botões. Eu tipicamente, e vou falar sobre isso mais lá para o final do mês, tudo correr bem, mas a minha configuração do Home Assistant é toda feita com código, ou seja, eu não configuro as coisas com cliques, portanto aquilo vai para código e depois o código dá lugar à aparência e a outras configurações dentro do meu Home Assistant. O que é que acontece? Eu faço algumas experiências manualmente para ver se aquilo funciona, se não funciona, para depois ver quais são as linhas que eu tenho que adicionar, ou que eu tenho que remover, ou que eu tenho que alterar na configuração do meu Home Assistant. E o que eu aproveitei para fazer foi passar alguns desses testes aos sítios corretos, portanto, deixou de estar no laboratório e passou a estar nos sítios certos, essas peças de configuração, vamos lhe chamar assim. E entretanto aproveitei para brincar, uma coisa que eu nunca dediquei muita atenção, mas que faz sentido, que é quando tu, e eu gosto sempre de ver a tua cara quando eu digo isto, quando tu tens 56 dispositivos Zigbee e tens automações e tens botões e tens controles para 56 dispositivos Zigbee, aquilo que acontece fica um bocado difuso estar a ter os botões todos iguais. E uma coisa que eu faço muitas vezes, mesmo com os botões sejam todos iguais, uma coisa que é básica, por baixo de cada botão escrevo, dou um títulozinho, dou um rodapézinho com o que é que significa aquele botão, ou seja, quando eu toco lá, onde é que ele vai interagir. O que é que eu fiz? O que eu fiz foi, já que estava com a mão na massa e já que estava a mexer em código, comecei a espalhar ícones nesses botões. Portanto, quando eu estou a ligar ou desligar uma tomada, o boneco que lá está é o boneco de uma tomada. Quando eu estou a ligar ou desligar uma lâmpada, as lâmpadas, por acaso, acho que pelo tipo de sensor, pelo tipo de dispositivo que vem logo como lâmpada. Mas por exemplo, tenho algumas colunas, não sei se eu já falei aqui das minhas colunas, mas não é agora. Já. Aquelas colunas do IKEA, coisa assim. Comprei em promoção mais 2, não sei se já tinha dito ou não. Já. Foi uma longa história sobre como arranjar colunas gratuitas. Não. Tomadas gratuitas para desumidificadores, não são colunas gratuitas.
Não. Ou isso. Não, eu falei sobre tomadas, acho que não falei das colunas, mas pronto, não é grave. Agora, por exemplo, eu tenho automações que ligam e desligam essas colunas, porque eu não as quero sempre ligadas. E então, tenho um boneco de uma coluna, tenho um boneco dos desumidificadores, ou seja, fui arranjando bonecada para os meus painéis começarem a ser esteticamente mais agradáveis, mas essencialmente mais funcionais. Ou seja, quando tu abres um painel que tem 12 botões, se cada um tiver um boneco diferente e se for indicativo do que está do dispositivo que está a interagir, torna-se mais funcional, pelo menos de acordo com a minha maneira de interagir com a coisa. Não é uma coisa específica tua, somos seres humanos e somos seres... Quer dizer, vocês são seres humanos, portanto vocês são seres eminentemente visuais, não é? Precisamos de pistas para captar rapidamente o que é o quê, e de facto é muito mais fácil olhares para um painel com 12 botões e cada um tem um boneco ou uma cor diferente que tu associas a um símbolo, do que uma mancha de texto enorme que tu olhas para aquilo e pensas, o que é o quê? Eu não sei, tenho que estar aqui à procura, isto não interessa a ninguém. Quer dizer... Há pessoas esquisitas que se calhar até gostam, não é? Eu conheço uma ou duas, sim, que é capaz de até gostar. Mas foi isso que mandou ocupar parte da semana. Pelo menos lá está, no contexto do podcast do Ubuntu Portugal, software livre e outras cenas. E tu, caríssima Milcar? Eu esta semana diverti-me imenso, fartei-me de fazer coisas. Prato cheio, esta semana foi um fartote. Esta semana fui apanhado na rede e fui alvo de chacota no grupo do Telegram. Tens de ser mais específico, qual grupo do Telegram? Do Ubuntu Portugal. Mas eu não vejo novidade nenhuma aí, chacota. Lembrei-me de filmar um vídeo em que eu dava um comando ao meu PC e entretanto alguém apanhou o detalhe de que as minhas tomadas atrás do computador têm uma ficha tripla com uma carregada de transformadores lá colados. Então fartaram-se gozar com a minha ficha tripla com os orifícios todos preenchidos com transformadores. Eu nem tinha dado conta, eu tinha aquilo ali lá para trás com aquilo há imenso tempo, mas entretanto já corrigi a situação, já espalhei. Puseste um pano por cima, foi? Não, pus material inflamável por cima só para ter aquele fator uau, vamos ver o que é que acontece. Não, é que eu tinha várias máquinas ligadas na minha secretária com switches. Eu não tinha espaço na minha extensão, já não tinha espaço, tive que enfiar os transformadores todos na mesma ficha tripla, mas não faz mal, porque são transformadores, se ficarem 2 ou 3 na mesma ficha não tem importância, aquilo também não são transformadores com muitos watts, o mais potente deles todos, aquilo tem o quê? 3 amperes para aí, portanto... Não é por aí além. Mas achei piada porque alguém apontou, olha, o que é isso? E eu, ups. Mas sabes que mas enfim. Aqui há tempos resolvi, eu depois mando um fotografia, mas mando só para ti, que é para eu não ser alvo de chacota também, eventualmente. Eu tinha aquilo que acontece muitas vezes, ou seja, a minha secretária é enorme e como é enorme tem montes de tralha cá em cima, montes de tralha que tem que estar ligada, ou mesmo quando não está ligada, lá está, há um transformador ou há uma ficha que ou está próxima da tomada ou até está ligada, mas não está em stand-by, por exemplo. Agora, eu sofro do mal que se calhar todos nós sofremos, que é, tu arranjas uma extensão que tem 5 ou 6 sítios para tu ligar as coisas, mas depois não chegam a esses sítios, tens outra extensão, ou tens triplas, ou tens a extensão da extensão, ou... O que eu fiz foi, e tu também és cliente da Mouser, que já confessaste aqui, se tu navegares bem no site da Mouser, tu consegues encontrar umas extensões que têm para aí 12 posições. E sim, com proteção de corrente, picos, etc. Isso, etc. até com um botão central de corte de corrente, que é uma coisa fixe. A que eu tenho aqui em baixo foi comprada na Mouser. Mas... Só que só tenho 6 saídas. Eu tenho, não sei se comprei de 10, se comprei de 12. E foi assim que eu comecei a organizar e a ter os meus cabos um bocadinho mais domesticados. Os cabos de energia. Sim, se calhar é isso que eu tenho de fazer. É arranjar uma dessas, porque eu de facto estou a ficar com falta de saídas. Tu és engenhocas. Eu sei que isso eu não fiz porque eu sou preguiçoso, mas a Mouser também vende umas coisas modulares. Ou seja, tu podes ir acrescentando tomadas ao lado à medida que vais precisando de mais. Portanto, sim, tens umas coisas modulares
que podes encontrar também na Mauser. Eu sobre isso não te consigo dar grandes pormenores, porque assim que eu encontrei aquelas já feitas com 10, 12, eu disse pronto, é isto, não mexe, está ótimo. Ok. Queria só esclarecer que nós não temos patrocínio da Mauser. Mauser.pt. Todas as escolhas ao seu alcance. Põe ainda não temos. Começa com nunca se sabe. Ainda, exatamente. Alex, depois pões o ainda no princípio da frase, ok? Só para... Sim, pronto. E outras coisas que aconteceram esta semana. Olha, estive a ouvir uma entrevista do Mark Shuttleworth no podcast da concorrência Destination Linux. Mas é recente ou é uma entrevista já antiga? É recente, 8 de maio. Okay. Foi há uns dias. Eu deixei de ouvir esse podcast, comecei-me a fartar. Eu costumo ouvir algumas vezes, mas eu devo confessar que isto não é nada contra a rapariga, porque ela é simpática e tudo, mas a voz da rapariga do podcast irrita-me à brava. Não é só uma reação voz, instintiva. É a atitude também. Está sempre a rir. Ela está sempre a rir. Eu cada vez que ela ri, eu tenho aquilo é aquilo que se costuma chamar hoje em dia um gatilho. Ela ri e eu levo as mãos à cara. Mas foi parte de eu depois, deixar de ouvir. Mas ouviste a entrevista e então? É um podcast feito nos Estados Unidos e, portanto, eles também têm uma realidade que é muito específica dos Estados Unidos e a maneira como eles abordam os temas é muito americana. A maneira como eles situam e enquadram o contexto todo da utilização de software livre, de GNU Linux em particular, também é uma perspectiva muito americana. E, portanto, eu ouço de vez em quando há um tema que me interessa, mas não ouço regularmente, não sou fiel. Mas esta semana estive a ouvir, tem lá uma entrevista com o Mark Shuttleworth, que é uma entrevista bastante interessante. Eles fazem perguntas sobre a Canonical, Snaps, sobre tudo técnica. Flatpaks, o início da carreira, vamos chamar-lhe assim, do Mark Shuttleworth com os sistemas GNU Linux e francamente ele dá-me a impressão que, apesar de ser um multimilionário, é um gajo porreiro. É a impressão que passa em toda a entrevista. É um gajo porreiro, é um gajo que começou a usar GNU Linux nos seus primórdios, que ganhou muito dinheiro entretanto e quis fazer alguma coisa útil com esse dinheiro e, portanto, é o único dos dois multimilionários sul-africanos que não é um egomaníaco, um doido varrido. É um tipo que parece ter a cabeça no lugar. Só há dois, garantes isso? Só há dois? Que eu conheça, assim, no mundo da tecnologia, só estou a ver estes dois. E foi ao espaço, entretanto. Foi ao espaço. Sim. Foi o primeiro turista espacial. Vou ver essa entrevista. Acho que é interessante se toda a gente for ouvir. É uma maneira também de nos mantermos um bocadinho a par do que é que anda naquela cabeça, porque no fundo é ele que tem dirigido a Canonical numa ou noutra direção. E às vezes eu leio sobretudo algumas pessoas que acompanham o assunto ou que fazem parte da comunidade dizerem, mas eu não concordo com isto, mas eu não concordo com aquilo, ou a Canonical devia fazer assim mais frito ou mais assado. E eles nesse podcast fizeram-lhe algumas perguntas nesse sentido e ele respondeu de forma muito transparente, muito aberta, e achei interessante, acho que vale a pena ir ouvir. Portanto, esta semana fiz isso. Eu não concordo com tudo o que ele disse, obviamente, mas aceito que de facto ele é aberto em relação às opções que faz e admite que cometeu erros no passado, sobretudo em relação ao Unity, por exemplo. Há uma longa conversa sobre Unity e sobre as opções que a Canonical fez na altura, e ele admite que cometemos erros, tomámos mais decisões técnicas, mas aprendemos qualquer coisa com esse processo. Também falam sobre a IoT, a internet das coisas. Sim. E foi interessante, vão ouvir, acho que vale a pena. Destination Linux, a emissão do dia 8 de maio. Entretanto, mais coisas que aconteceram esta semana. Estou-me a divertir. Espera. Vantagens de quem nos ouve e não nos vê é não verem, e isto sim parece que é ao contrário, mas é verdade. A grande vantagem de quem não nos vê é que não consegue apreciar, lamentavelmente, o fundo que o Miguel escolheu, o Amilcar escolheu para nos presentear na gravação deste episódio.
coisa que já foi notada pelos patronos que estão a assistir e que estão a tecer rasgados elogios à escolha artística. Portanto, podemos ver, para quem não está, eu vou tentar descrever, até uma pintura abstrata, eu diria cubista talvez. Foi gerada com inteligência artificial. Pá, com inteligência não sei, mas é artificial de certeza. Não, a minha imagem de fundo de hoje é uma foto do Diogo com o nosso amigo Marco caramba. Costales das Astúrias, que é o desenvolvedor do YouNav, que é a melhor aplicação de navegação que há em todo o universo dos aparelhos móveis. E do GUFW também. E também. E das isso. cores, das pastas das cores no Gnome, não sei como é que se chama aquilo. Ele faz várias coisas, sim, é um tipo porreiro. Mas pronto, mas sim, continua. E então, esta semana tenho-me andado a divertir para caraças com uma coisinha que apareceu há pouco tempo na loja das aplicações do Ubuntu, que é o Bavarder. B-A-V-A-R-D-E-R. Ui. Ou para quem gosta de usar aqueles códigos da OTAN, Bravo, Alpha, Victor, Alpha, Romeo, Delta, Echo, Romeo. Bavarder, que quer dizer palrar ou tagarelar em francês. O que é aquilo? É uma pequena aplicação Flatpak. Sim. Que tu instalas em Ubuntu, em Debian, enfim, dá para várias distribuições, e que te permite trabalhar com vários tipos de chats do tipo chat GPT. Aquilo tem vários modelos à escolha, para usar ferramentas generativas de inteligência artificial para fazeres pesquisas ou escrever textos e coisas assim. Portanto, no fundo é uma espécie de chat GPT, mas numa janelinha nativa para sistemas operativos livres, em que tu vais lá, fazes uma pergunta ou pedes um conjunto de informações, e se a informação estiver disponível, ele depois responde à semelhança do que tu fazes, vais ao chat GPT, não ao conheço, site. Nunca fui, não sei. Tens essa experiência já agora? Tens essa experiência? Sim, eu criei uma conta com a OpenAI para ir lá testar aquilo. É uma longa conversa. Eu tenho andado a ler muita coisa sobre a inteligência artificial, a fazer muitas reflexões sobre isso, mas creio que ainda não é o momento de partilhar as minhas reflexões. Mas deixa-me só fazer uma pergunta, porque eu acho que quando tentei experimentar uma coisa dessas, não sei qual foi, uma qualquer, parei na parte em que me estavam a pedir dinheiro. Não que eu tenha alergia a pagar coisas, não me incomoda nada a pagar coisas, mas achei que, como ia só experimentar, estarem-me a pedir um cartão de crédito, eu achei exagerado. Eu tenho acesso a uma versão, à versão gratuita, que é limitada, portanto também não podes fazer 3, 4 perguntas assim de enfiada, não é? Foi só para testar, só para ver como é que aquilo funciona. Entretanto, o Bavarder permite-te usar vários bots, vários chats de várias empresas, não apenas o chat GPT da OpenAI. Eu não tenho aqui presente a lista, mas são 5 ou 6. Alguns deles são de acesso gratuito, outros precisas de uma chave API, mas o Bavarder permite introduzir a chave API que te foi fornecida quando tens o serviço a pagar. Exatamente. E dá para usar livremente. A vantagem para mim é que aquilo está inserido diretamente no meu ambiente de trabalho e eu clico, abro a janelinha, faço a minha pesquisa ou faço a minha inquirição, vamos chamar-lhe assim, e ele depois dá-me os resultados ali diretamente. Portanto, olha que tenho andado a brincar com aquilo. Mas deixa-me só esclarecer. Vamos deixar o link para esse Flatpak nas notas. Claro que e sim. depois vocês, se quiserem, experimentam. Aquilo, só para te dar esta nota, eu recentemente tenho andado a usar em exclusivo o meu Raspberry Pi 400 como o meu computador diário para produção. E o Bavarder também funciona nesse ambiente. Como? Produção de quê? Texto, imagem, áudio? Diária, texto, edição de sites, traduções, tudo. Ok. A partir daquilo deve correr em qualquer lado, porque na prática aquilo deve ser basicamente uma embalagenzinha que depois todo o processamento, toda a computação deve ser feita nos tais provedores. A computação é feita fora. Exatamente. A computação é feita fora. Exatamente. Aliás, a propósito disso, e é uma nota, mas é mais à frente, não quero estar a dizer isto já, mas tenho andado a ler artigos muito interessantes sobre os recursos necessários para os LLM, Large Language Models, que são os recursos computacionais usados para a tal inteligência artificial generativa.
que se fala muito agora, ChatGPT e não só. Sim. E parece-me que vamos ter um problema semelhante ao das criptomoedas, que é o dispêndio de energia que é necessário para fazer essa computação, que é muito exigente, ainda assim. Mas deixa-me ir um bocadinho mais atrás. Eu quando te perguntei pelos pagamentos e pelos logins para usar esses serviços, tinha exatamente que ver com a utilização deste software, ou seja, porque tipicamente ele vai se ligar aos provedores, não é? Do serviço, e tu naturalmente deverás ter que ter, ou tens uma conta, ou então acontece como noutros serviços, que é o fornecedor do software dá-te todas as condições para tu usares, mas isso normalmente acontece em softwares que são pagos ou de subscrição para poder suportar os custos dessa utilização. Portanto, aí tu já esclareceste, se é gratuito será naturalmente mais simples, se é um serviço que é pago, tu tens as tuas credenciais, geras a tua chave API ou similar e carregas dentro do software. Boa, olha, gostei de saber. Sim, mas tens que obter uma chave API e isso só pagando os vários pacotes que eles têm. E ainda a propósito disso, li um artigo esta semana, tenho que ir à procura do link, que a OpenAI, a empresa que está por trás das várias iterações do ChatGPT, está um bocado a roer as unhas em relação às questões de financiamento, porque, como sempre acontece nestes meios, fizeram várias rondas de financiamento com investidores. Os investidores, assim que aquilo começou a descolar, atiraram-se àquilo, não é? É assim, a próxima grande máquina de fazer dinheiro, mas parece que, segundo os artigos mais recentes que tenho andado a ler, o retorno do investimento mais recente não está sequer próximo daquilo que eles esperavam que fosse. Portanto, é possível nos próximos tempos, das duas uma. Eles acabaram de fazer um negócio de vários milhões com a Microsoft, que acho que foi assim o grande triunfo da OpenAI, era aquilo que eles procuravam, que era investimento maciço de empresas assim com alguma dimensão. Mas ainda ficou aquém das projeções que eles tinham feito. Portanto, é possível que no futuro muito próximo vamos ver produtos comerciais ou tarifas mais caras para a utilização destas tecnologias. Mas aquilo que eu suspeito que vai acontecer é que vai haver uma grande destruição de postos de trabalho de pessoas que trabalham sobretudo com conhecimento ou jornalismo sobretudo. Parece-me. Vamos ver, não sei. Mas é prematuro estar a falar disto neste momento, porque a coisa ainda está muito fresca. Mas eles estão um bocado enrascados. Porque, estávamos aqui à espera de fazer aqui uma pipa de massa e o retorno não está a ser assim tão avultado quanto eles pensavam. Toda a computação. E a computação é cara. Primeiro, computação, ponto. E depois tens, agregada à computação, tens lá está os custos energéticos. Portanto, além de toda a computação, é a energia que é necessária para essa computação. Portanto, são dois gastos elevadíssimos. Sim. A maior parte das empresas americanas, as GAFAM, Google, Meta, Microsoft, etc., sobretudo há uns anos atrás, quando houve aquele salto na chamada cloud, os serviços de servidores, sim. Amazon, etc., os custos também sobem nesse aspecto, a não ser que... Quer dizer, os custos têm... A verdade é que os custos de tudo o que são servidores, instalação e manutenção de servidores têm caído paulatinamente ao longo dos anos. É muito mais barato hoje em dia ter uma capacidade de computação muito elevada a um preço mais baixo do que era há 10 anos atrás, 20 anos atrás. E a coisa vai continuar assim. 20 anos. Mas ainda assim, continua a ser caro. A não ser que descobramos aqui uma fórmula mágica, que eu desconfio que vai ter que ser energia elétrica gerada com fusão nuclear. De outro modo, não estou a ver a coisa a acontecer. Deixa-me partilhar contigo, já que falas disso. Isto não está no alinhamento, mas está no alinhamento desta conversa. Quando tu falas, lá está, e quando comparas com preços de servidores há 10 anos e agora, aquilo que se tem notado normalmente raramente os preços baixavam, mas o que tu tinhas era, e eu estou a falar, nós falamos aqui várias vezes de serviços como Linode ou DigitalOcean, ou tu tinhas aquele preço de entrada que são os $5 por mês, e que
é apelativo, ok? Teres um servidor teu por $5 mês para fazer algumas experiências, ou seja, não correu bem, desligas, não é estupidamente caro. Agora, o que aconteceu ao longo do tempo foi, e lá está, quando é ao longo do tempo não são os últimos 3 meses, vamos falar anos, é aquela bitola dos $5, $6, $7 por aí, manteve-se sempre. Só que as especificações que tu conseguias alugar por $5 mês, um exemplo, é que foram aumentando, ou seja, tu por $5 começaste a ter cada vez mais serviço. E pela primeira vez, pelo menos que eu me lembre, estamos a assistir nesta altura a um aumento de preços da computação. Ou seja, eu tenho uma VPS na Linode que custava reparei nisso no outro dia, até há 2 meses custava $10 e de repente passou para $12, a mesma VPS. Portanto, não só tu não tens pelo mesmo preço mais hardware, como estás a assistir nesta altura a um aumento de preços deste tipo de produtos. O que é, pelo menos para mim, uma novidade. Já acompanho e sou cliente deste tipo de serviço há muitos anos. Estranho, é completamente estranho isto acontecer. Vamos lá ver. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos, creio que foi o Cory Doctorow, aquele autor que já referimos aqui no podcast pelo menos uma vez, que ele fala de um fenómeno da enshittification of the internet, ou seja, a merdificação da internet. E o que ele descreve enquanto fenómeno é muito simples, é que tens uma empresa que fornece um serviço que é ou inovador ou essencial, ou que se torna essencial porque fornece coisas que não existiam antigamente e toda a gente se habitua a usar aquele serviço, que é o caso de Uber, ou Amazon, ou eBay, um desses monopólios. E essas empresas muitas vezes no início operam com perdas, ou seja, há um grupo de investidores por trás, especuladores, que metem muito dinheiro nessa empresa com a promessa de que eles vão conquistar uma cota de mercado maioritária, quando não mesmo um monopólio. Depois, quando atingem esse monopólio, conseguem finalmente impor os preços que eles querem. Ou seja, vocês agora estão todos dependentes deste serviço, não vão encontrar um serviço melhor em lado nenhum, nós dominamos o mercado e agora vocês pagam aquilo que nós quisermos. Outra coisa que acontece é que tu tens essas empresas que têm um grande sucesso inicial, como, sei lá, o Instagram, por exemplo, e depois as margens de lucro começam a cair, porque tu tens utilizadores que começam a ter outras alternativas e começam a abandonar a plataforma. Sim. E então eles têm que arranjar novas maneiras de conseguir extrair mais-valia daquilo, porque as pessoas começam a deixar a plataforma, ou há uma nova geração de utilizadores que está mais concentrada no outro produto e, portanto, já não usa aquele produto. Ou o produto, pura e simplesmente, degradou-se, como é o caso do Twitter. É um exemplo clássico de uma coisa que toda a gente usava, depois começou a degradar-se. Entretanto, tens o novo dono do Twitter a pedir $8 para teres o sinalzinho azul. Enfim, há muitos exemplos dessa situação. Será que o mesmo está a acontecer também com esse serviço de aluguer de servidores? Há ali as margens de lucro caem porque há mais oferta e então eles têm que arranjar uma maneira de custear as operações subindo os preços? Eu não faço ideia, estou só a fazer a pergunta. Temos aqui um patrono que nos diz que talvez seja por causa da inflação. Agora, nós temos inflação, lá está, a inflação tem acompanhado, lá está, há 10 anos que há inflação e há 10 anos que os preços não subiam. Aliás, se formos ver bem, o preço não subia, mas como o serviço aumentava, os preços diminuíam. Sim, exato. Portanto, isso. É uma relação que não vês na carteira, mas há de ter uma explicação. Tens mais funcionalidades, tens mais produto, vamos chamar assim, pelo mesmo valor, preço. Exatamente. E o facto é que se tu fazes isso, as margens de lucro começam a cair. Sim. E os custos energéticos terão alguma coisa a ver com isso, porque o preço da energia, de facto, nos últimos tempos subiu a pique com a invasão da Ucrânia.
e com a retoma depois da pandemia, em que houve muita procura, sobretudo por combustíveis fósseis, que estavam em valores negativos durante a pandemia, não sei se te lembras disso, em 2021 tu tinhas o barril de petróleo quase a ser oferecido, não é? Porque ninguém queria ficar com aquilo. Porque o armazenamento de crude em reservatórios, em reservas, custa dinheiro. Ou seja, quando o petróleo está parado, sem ser refinado, ou mesmo depois de refinado, e está parado em armazém, vamos dizer assim, porque ninguém pega naquilo porque não há procura, a malta quer é ver-se livre daquilo. E de repente, depois da pandemia, começa tudo a escalar rapidamente em termos de transporte de mercadorias mundial, necessidades energéticas, porque está tudo a voltar às operações, tudo a voltar ao trabalho. De repente o preço sobe em flecha, a Rússia toma a decisão de olha, sabes o que era fixe? Ir invadir outro país. E vem tudo por aí abaixo. Portanto, se calhar está relacionado com isso, ou então temos estes fatores todos somados a concorrer para este estrago. Eventualmente. Ou não sei. Epá, isto é uma conversa de café, eu não tenho aqui os dados, se calhar estou para aqui a dizer uma data das neiras. O Diogo, quando voltar, depois esclarece. Sim, mas sim. Enfim, ele de certeza que está a acompanhar tudo isto onde quer que ele esteja. Completamente, está vidrado, está a tomar notas. Estamos a assumir que ele ainda está vivo. Sim, só para que conste, vamos assumir. Vamos partir do pressuposto que ele está vivo e de saúde. Não precisa de saúde, para ouvir isto não precisa estar de saúde, só precisa estar vivo e pouco mais. Sim, mas ele neste momento está provavelmente estendido no chão com várias garrafas vazias de cidra de maçã ao seu lado enquanto ouve isto. Não sei, estou a imaginar. Então, ainda dentro desta semana, tive a oportunidade de instalar e experimentar um navegador da internet que eu não conhecia todo. Nem percebo muito bem como é que isto não me passou pela vista. Sim. Que é o LibreWolf, LibreWolf.net, que é uma versão do Firefox, mas totalmente livre, no sentido em que é uma espécie de Firefox, mas que foi limpo de adições de código fechado. Aprovada pelo Stallman, portanto. Sim, aprovado à Stallman. É um Firefox que foi limpo de tudo o que sejam tecnologias ou bocadinhos que possibilitem o rastreio dos utilizadores e a existência de quaisquer blobs binários, ou seja, bocadinhos de código que não sejam totalmente em código aberto livre. E então fui descarregar aquilo e fui experimentar. Ainda estou a rodá-lo, ainda não, francamente não senti assim enormes diferenças com o Firefox, salvo que há algumas extensões que não estão disponíveis. Foram basicamente eliminadas do LibreWolf por serem consideradas intrusivas, e há alguns aspectos do navegador que tu tens de configurar à mão, editando ficheiros JSON e outras coisas. Portanto, para mim isso é chinês, eu não sei fazer isso. Mas de qualquer maneira fica a nota, uma coisa que me passou pelos olhos essa semana que eu não conhecia. Eu conhecia como é que se chama aquilo? Iceweasel. Sim. Que é uma coisa parecida, também é uma versão Firefox de acordo com a paranoia do Stallman. E pronto, LibreWolf, fiquei a conhecer esta semana, passou-me pela vista. De modo que, se vocês quiserem ir experimentar, vão, está nas notas, vão às notas buscar o link, experimentem, instalem e depois digam-nos o que é que acham. Mandem as vossas dicas. Gostei, não gostei, é fixe, não é fixe, eu é mais bolos, essas coisas. Mais coisas. Olha, eu meia culpa, mas ainda não instalei a última versão do Ubuntu 23.04. Porquê? Porque tenho medo. Medo de? Medo de perder, medo que aquilo dê raia, porque eu preciso mesmo destes computadores a funcionar para a minha produção diária, e então já instalei a beta num ambiente, já instalei mesmo a distribuição, a nova versão em ambiente virtual, mas instalar nas máquinas que eu uso todos os dias
estou um bocado hesitante, porque entretanto já vi testemunhos de algumas pessoas que aquilo não... Há pessoas para quem aquilo não deu problema nenhum, instalaram, ok, está tudo a funcionar porreiro, e há outras que dizem, tive que instalar tudo outra vez porque aquilo deu asneira. Portanto, deixa-me chegar a um ponto em que eu não preciso tanto do computador, fazer uns backups e tal, e depois vemos. Depois eu brinco. Até lá, está quieto. Comprar um cão está fora de questão. Cão, não, nem pensar. O meu gato matava-o. Não, esquece. Está bem. De modo que, pronto, é o que eu tenho andado a fazer esta semana e também queria sublinhar que, estou muito contente com o meu Raspberry Pi 400. Eu pensei que, vou usar isto para fazer experiências, mas não, tenho andado a usar como meu computador diário para tudo, que eu estou apostado em poupar energia elétrica. Usas o também. teclado do próprio Raspberry Pi ou ligas-lhe um teclado à parte? Eu ligo-lhe um teclado à parte. Aquilo é um aliás, o Raspberry Pi 400, é? eu tenho um switch com 4 entradas, HDMI e USB, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 máquinas ligadas aqui, 4 neste momento, e o Raspberry Pi é uma delas, portanto eu vou oscilando entre um e outro, mas é sempre o mesmo teclado e o mesmo rato. Mas funciona muito bem, sobretudo desde que eu passei a iniciar a sessão com um ambiente de trabalho LXQT do Ubuntu em vez do GNOME. Sim. Funciona lindamente. É, obviamente, mais lento do que um computador. Onde é que notas mais? Como deve ser. Ou seja, onde é que tu notas... Tu estás no Raspberry Pi, onde é que tu notas claramente que estás a usar um Raspberry Pi? A fazer o quê? Olha, quando uso o Firefox... Quando uso o navegador de internet, em geral, é assim, é o mais pesadote. Por exemplo, eu faço muita edição de imagem com isto, porque eu estou a trabalhar para um site, estou a colaborar com um site de um jornal, e neste momento estou a trabalhar o arquivo desse jornal. Eu tenho de editar, tenho que ir buscar imagens das várias edições mensais, abrir PDFs, melhorar o texto diretamente no navegador, editar imagens com o GIMP e às vezes até editar imagens em série com o Nautilus. O Nautilus é fabuloso para isso, poupa-me imenso trabalho. Eu com o Nautilus posso converter com scripts, posso converter imagens rapidamente. Com o G-Thumb posso editar imagens também em série, e com o GIMP faço ajustes. Eu às vezes tenho 5, 6 imagens abertas no GIMP e estou a fazer ajustes, imagens até com 300 dpi, com algum peso, e ele lindamente, não me dá problemas nenhuns. Quando eu tenho mais do que 4, 5 abas abertas no Firefox, não crasha, não lhe acontece nada, mas Pastela. tem aqueles momentos de hesitação que tu percebes que são da natureza do processador, que é um ARM. Ou seja, ele fica ali e tu, ok, deixa-o resolver. E está lá a resolver os processos todos lá atrás em fila indiana, não é? Agora é este, resolve. Agora o outro, resolve. Ou seja, os núcleos do CPU estão todos ocupados e tens que esperar que ele vá resolvendo um de cada vez. E pronto, e tu percebes, não é? Mas isso dá para... Torna as coisas um bocadinho mais lentas, mas não é assim estupidamente lento. Atenção. Eu noto a diferença de facto quando estou a trabalhar em muita coisa em simultâneo e tenho que ser paciente, mas estamos a falar de 10 segundos talvez, onde na minha torre demoraria uma fração de segundo. Mas não me incomoda por ir além, porque eu geralmente estou concentrado numa tarefa em particular, executo essa tarefa e depois passo para a tarefa seguinte. Okay. Mas é sobretudo no navegador, no Firefox, que eu sinto a diferença. Fixe. E pronto, foi o que eu andei a fazer esta semana. Olha, deixa já agora vamos perder um dos patronos, que ele depois vai assistir ao resto do episódio, certamente através do link mágico que ele recebe no Patreon. Mas ele vai nos abandonar, está-nos a informar, porque, e saltamos aqui se calhar já para a agenda, está a acontecer no momento, ou seja, vai iniciar mais ou menos no momento em que nós terminarmos a gravação deste episódio, portanto no dia de hoje, já perdi a conta, mas talvez o 3º ou 4º encontro do Ubuntu no arquipélago dos Açores, em São Miguel,
E este encontro do mês de maio vai acontecer na zona das Furnas. Pá, eu não vi o link, pá, eu devia ter aqui o link e não tenho. Vai para as notas. Vai para as notas. Portanto, já não vão a tempo. Portanto, ou estão a ouvir isto e estão lá perto e também vão largar e são patronos e daquilo que a gente está aqui a ver não há mais ninguém que se vá embora, ou então já vão saber disto tarde, mas fiquem atentos porque há uma grande probabilidade, isto aqui de fonte não é segura, mas é uma fonte bastante fiável, alegadamente existem movimentações para que aconteçam encontros mensais na ilha. Estamos lá de São Miguel, portanto, algures entre Furnas, Ponta Delgada, Mosteiros, Nordeste, por aí, há de acontecer. Ele conhece a geografia de São Miguel, hein? Oh, meu amigo. E surfistas é assim. Eu sou snowboarder e neve acho que só no pico e não dá para descer de prancha. Nunca ouvi dizer nada, mas pronto. Mas sim, diz que os encontros mensais são capazes de chegar à ilha, portanto fiquem atentos. Malta que diz que a comunidade só faz coisas no continente e estão sempre a reclamar. Pessoal, vão lá. E não chateiem. De resto, já que estamos de agenda e já que estamos de comunidade, vamos ter o encontro deixa-me fazer contas, é o terceiro encontro. Estamos a falar do quê? De Aveiro? Aveiro. Estamos aqui na cronologia. Então, em Aveiro é o terceiro encontro. É o terceiro encontro, exatamente. Da comunidade. Vai ser organizado no dia 18 de maio, daqui por... Olha, isto vai para o ar amanhã, talvez. Daqui nada, amanhã. Daqui a nada. É para a semana. Dia 18 de maio, podemos dizer que é para a semana, sim. Dia da espiga. No Café Amizade. No Café Amizade, que é um bonito nome para juntar a amizade da comunidade Ubuntu Portugal. Em Aveiro, a partir das 20 horas. E atenção, depois há um jantar, não é? Há um jantar, sim. Para quem quer ir jantar e come-se bem em Aveiro, é preciso fazer inscrição prévia, que é para eles saberem com quantas pessoas é que contam. Sim. A inscrição podem fazê-la no site do Glua. Nós vamos deixar o link nas notas. E será uma grande oportunidade para vocês visitarem a Veneza do Atlântico. Sabias que há quem chama Aveiro a Veneza do Atlântico? Não sabia. Se não sabias, sabes porquê? Porque cheira a peixe e tem aqueles canais com água toda muito suja e tal, e as salinas e aquelas coisas todas. Portanto, não se esqueçam, Aveiro, a Veneza do Atlântico. Porquê é que eu estou a repetir tantas vezes a Veneza do Atlântico? Porque informaram-me esta semana. Alguém colou. Informaram esta semana no Telegram que cada vez que alguém diz a Veneza do Atlântico morre um flamingo. Opa. E eu detesto flamingos. Seu assassino de aves de perna longa. Já matei para uns 6 ou 7 por dizer a Veneza do Atlântico. 8. O Flamingo, além de ser um pássaro esquisito, é um pássaro um bocado armado em bom, porque tem aquela postura empertigada, depois vem assim todo cor de rosinha e tal. No dia 25, coisa. Já agora que se está a falar sobre isso, sobre gente empertigada... Pois é, no dia 25 há outra coisa a acontecer fora de Aveiro. É, em Sintra, o encontro de Sintra, o habitual encontro em Sintra, não é preciso marcar, seja, dá para jantar, portanto, malta que tem dúvidas ou que nunca foi, há lá hambúrgueres, há lá tostas, há lá pizzas, há lá Jack Daniels, portanto, dá para fazer uma refeição em condições. E há uma coleção impressionante de cervejas de vários tipos, que também são uma refeição em si, não é? Que aquilo é rico em calorias. Eu pensei que quando falaste em coleção que ias voltar a referir Jack Daniels, porque só referências de Jack Daniels são 15. Não. A última vez que eu contei eram 15 diferentes. Eram. Estou a falar mesmo de bebidas fermentadas de cereais. Ubuntu, encontro do Ubuntu em Sintra, sim, 25 de maio, e outro encontro em Aveiro, dia 18 de maio. Isto está-se a compor. Uma nota curiosa, os encontros do Ubuntu estão a realizar-se em zonas muito úmidas, não é? Aquilo sempre à beira do mar ou com microclima. Temos que apostar em noutras localizações de zonas mais secas, de gajos que não sejam tão preguiçosos e que arranjem um dia, uma hora para marcar um encontro. Ainda há quintas-feiras disponíveis para quem quiser manter o padrão das quintas-feiras, mas não é obrigatório. Tenho a impressão que esta boca era para mim. Eu não estou a olhar para ninguém em particular, mas só estás tu à minha frente, portanto...
Sim, porque eu vivo no interior de esquecido e ostracizado, numa das zonas mais quentes do país, portanto faz sentido. Quente faz e sentido. úmida, quente e seca. Não, quente e seca. Então pronto, Isto tens tudo. É medonho. Tens tudo. Mas sim, pá, dois encontros Ubuntu em 2 pontos do país durante o mês de maio, espetacular. Para quem vive mais a norte é perfeito, para quem vive mais a sul é perfeito. E já sabem, isto para organizar encontros Ubuntu, vocês só têm de basicamente ter vontade. Exatamente. Porque são coisas muito informais. Vocês têm um sítio que seja agradável, onde as pessoas gostem de parar e de meter 2 dedos de conversa, pá, criem o vosso Ubuntu, o vosso encontro do Ubuntu em qualquer ponto do país, divulguem, a malta ajuda a divulgar, mandem a notinha, nós também falamos disso, porque não? Sim, claro que sim. As pessoas pensam que é um processo burocrático muito elaborado, mas não. É. O que acontece... É só divulgar e as pessoas aparecem. Exatamente. E o que acontece muitas vezes, e tem acontecido, é quando há encontros num local novo ou onde não é habitual acontecerem encontros, pessoas que naturalmente não iriam lá porque estão mais distantes ou não calhem caminho, ou seja como for, acabam por planear a sua vida, desde que seja com algum tempo, planear a sua vida para tomarem para estarem presentes pelo menos no primeiro encontro ou no encontro que faz isso. Isso aconteceu. Lembro-me que aconteceu a primeira vez nos Açores, lembro-me que aconteceu a primeira vez em Aveiro também. Aliás, em Aveiro falámos aqui, eu fui, o Diogo foi. Portanto, ou seja, pessoas que habitualmente não são pessoas que moram ali nos arredores ou que trabalham ali nos arredores, portanto, não, pessoas que planearam a sua vida, tanto eu como eu. Estou a falar do Diogo, mas houve mais pessoas. Quem foi mais? A Bernel também estava lá e também planeou a sua vida para poder estar lá naquele dia. Portanto, às vezes é giro e torna-se engraçado. Noutras alturas, isso também já aconteceu, que é, e porque eu tenho espaço no meu escritório que quero vagar, continuo com armários cheios de tralha do Ubuntu, quando alguém avisa, e também tem que ser com alguma antecedência, que está a pensar organizar um encontro na localização X no dia X, o que acontece muitas vezes é, desde que eu tenha tempo, enfio dentro de um daqueles envelopes verdes do CTT fitas e canetas e autocolantes, essas penas coisas. USB, autocolantes, crachás. Aí mando, porque é sempre giro, malta que vai, gosta sempre de levar uma recordação para casa, não vai lá de certeza de propósito por causa disso, mas é sempre giro. Agora, tudo isto é bastante informal e tudo isto parte sempre de um pontapé de saída que é sempre o mesmo, que é: e porquê é que eu não vou fazer uma coisa aqui no meu bairro? Está ali um sítio fixe, onde tem cerveja, onde tem hambúrgueres, onde não tem nada, pode ter uma apresentação técnica, pode não ter uma apresentação técnica, pode ter um tema, não ter a apresentação, mas ser temático ou não. Portanto, é completamente flexível e livre. Portanto, a única coisa que é preciso para organizar um encontro Ubuntu é efetivamente ter vontade. Ter vontade e não ter vergonha, porque há pessoas que se calhar até têm vontade, mas depois têm vergonha. Não é preciso, malta, é só dizer: pá, neste dia, a esta hora, eu vou lá estar. Se conseguirem arranjar alguém que vos confirme logo, para serem 2 pelo menos, é garantido que vai acontecer. Pá, tudo o resto depois vai acontecendo. Podem organizar apenas um e ficam por aí, podem organizar mais do que um, se correr bem, e repetir a dose. Portanto, fica depois ao critério de cada um. Exato, não é nada assim de estupidamente complicado. Então, mas entretanto, ainda na secção da agenda, eu sabia que ia haver uma atividade no Centro Linux sobre Home Assistant, mas parece que já não é o caso. Não tenho informações sobre isso. Não tenho informações nem que confirmem, nem que corrijam o que acabaste de dizer. Portanto, ou seja, ainda está em suspenso, é isso? Inconclusivo, sim. Ok, fica a nota. Exatamente. O que acontece é que, e não estou novamente a olhar para ninguém em particular, mas caso consigam juntar vários elementos no mesmo dia e no mesmo local, vários elementos, ou todos os elementos que compõem o ilustre painel deste podcast, poderá acontecer a gravação de um episódio ao vivo com público, e que é coisa para acontecer lá para o final do mês. Fica a dica. Final do mês de maio. Final do mês de maio, sim. Portanto, vão acompanhando. Malta que estava a pensar deixar de ouvir este podcast porque se fartaram, deixem de ouvir só daqui a 3 semanas. Deixem lá ver se a gente grava um ao vivo ou não, porque isto ao vivo deve sempre mais giro. Ou pessoas que
querem aproveitar a oportunidade para mandar um suquete num dos membros do podcast. Do Miguel. É uma boa oportunidade. Do Miguel. Pronto, não queria dizer nomes, mas ok. Pronto, sim, fica a nota, pode ser que, vamos lá. Mas foi propositado ou não? Eu abri hoje o microfone com o propósito essencial de te ouvir falar sobre Arch Linux. E tu propositadamente contornaste aquilo que eu considerei como o tema principal deste episódio. Eu simplesmente saltei isso nas notas porque eu já me estava a alongar demais nos temas da semana. Mas se quiseres eu falo sobre isso. Eu faço tudo. Então, o que é que se passa aqui? Um amigo finlandês com quem eu trabalhei e continuo em contacto. Um amigo. Um gajo muito esquisito. É sempre Primeiro amigo. é finlandês, logo aí é esquisito. Mas é alguém que já esteve na Ubucon Europe em Sintra e que vai acompanhando também as notícias da comunidade. Ele há uns dias mandou-me uma mensagem a dizer assim: pá, sabes que mais? Eu até agora andava a usar Windows como o meu sistema de produção diária porque precisava deste ou daquele programa. Um finlandês que usava Windows? Sim. Estranhíssimo. Mas ele é um cromo. Não conheço que nenhum. Não estás bem a ver. Então ele disse-me: pá, decidi apagar aquela porcaria toda do meu disco, que se lixe isto tudo, vou definitivamente passar de vez para GNU Linux. É uma decisão que eu tomo a partir de hoje, tal como tomei a decisão de deixar de beber álcool e de fazer atletismo. E vou deixar de fazer atletismo? instalar... Não, vou começar a fazer atletismo. Ok. E vou instalar Arch Linux no meu computador principal e vou montar aquilo tudo de raiz. E eu disse-lhe: ui, tu estás maluco, pá, tu instala uma distribuição assim, chave na mão, pá. Como é que se chama aquilo? Manjaro? Manjaro... Não, ao menos isso, calma. Ubuntu, assim, coisas giras, pá, leves. E ele disse: não, que eu quero me divertir. E pronto, eu pensei, ele é mesmo esquisito. Mas ele de facto instalou Arch Linux, compilou aquilo tudo à bruta, instalou cada pacotinho toda à mão, esteve ali a partir a cabeça com a placa gráfica e com o som e não sei o quê, mas ele pôs aquilo tudo a funcionar. Quem se mete nisso é merecido. É merecido. E eu já não me lembro que sistema... Ele nem sequer está a usar um ambiente gráfico que eu conheça. É assim uma coisa muito exótica que ele se lembrou de instalar, que não é Plasma, não é XFCE, é uma outra coisa qualquer. Já nem me lembro. Mas o é um que tiling manager? Sim, tem um i3 tiling qualquer coisa. Será o mais popular deles todos? Eu acho que o i3 deve ser o mais popular, não sei. Pois, não me lembro qual é que era, mas ele tem-me mandado atualizações. Olha, consegui fazer isto, olha, consegui fazer aquilo. Todos os dias uma nova vitória. E eu olhar vitória. para aquilo e pensar assim: este gajo é um valente. Mas ele é muito bom. Em que aspecto? Muito bom em que aspecto? Nos aspectos técnicos, pá. Ele de facto ele sabe programar, sabe fazer uma série de coisas. E eu quando trabalhava com ele, nós trabalhávamos na mesma empresa. Nós trabalhávamos, ele fala português com sotaque, ele percebe perfeitamente português. Nós no contexto do trabalho falávamos sempre em inglês, porque tínhamos colegas de várias nacionalidades. E eu, na brincadeira, chamava-lhe sempre a alcunha dele era o The Blonde Sheldon. Isto a propósito do Sheldon, que era um personagem daquela sitcom da Big Bang Theory, que eu gostava nos primeiros episódios da física, e depois deixei de gostar. Sim, o Sheldon é o cromo da física, antissocial. Exatamente. Só que ele é louro, então eu chamava-lhe o Sheldon louro, Blonde Sheldon. Mas tudo o resto, de facto ele tem uma cabeça fabulosa, aquilo é extraordinário. Enfim, porque é que eu estou a contar isto? Pá, eu disse-lhe: ouve, Arch, isso é para meninos, pá. Tu estás apaixonado. Homem que é homem de barba rija, instala Nix. Disseste tu ou ele? E eu disse-lhe eu. Nix. Barba rija. Já ouviste falar de Nix? Tu nunca instalaste Nix, pai não? Não. Nix é fácil nem me atrevo. Instalar. Não, instalar é fácil como o raio, atenção. Então, o que é difícil? É uma imagem, está feita. Ou seja, não mexe. Aliás, pôr aquilo a funcionar é fácil. Então eu falei sobre isso há 3 semanas ou assim. Pois falaste, mas tu disseste que ias fazer isso, mas entretanto já conseguiste. Não, 15 minutos e topei a pintar a coisa. Ou seja, não explorei a fundo. 15 minutos não dá para muita coisa, mas em 15 minutos posso dizer que o processo de instalar o Nix não é muito diferente de fritares um cartão num Raspberry Pi e arrancá-lo.
Tu usaste a expressão fritar um cartão? Epá, eu venho do tempo dos CDs, sabes? Eu fritei muito CD. Não vou aqui entrar em pormenores, já prescreveu quase tudo, mas não vou entrar aqui em pormenores sobre essa altura. Mas sim, ou seja, escrever, fritar, mas fritar pode-se dizer, não é um anglicismo, portanto é tranquilo aqui. Sim, sim. Mas pronto, mas sim, Nix, é isso. A diferença depois com o Nix é que tu tens que, como não tens um gestor de software, tu tens que adicionar linhas num fecheiro e correr um comando. É só isso. Agora, sim, é o tal, já falaste sobre isso, é o sistema com que não... Arch é que é handicap a barba rija. Eu acho que é a malta que não faz a barba, porque não tem tempo para nada, tomar banho, lavar os... Nada. Malta que quando se mete no Arch tem que ser. Então, primeiro ponham aquilo a funcionar, está bem. Vamos receber tantas cartas iradas ainda bem, de ouvintes assim que usam Arch. Mas olha, temos aqui boas notícias, notícia de última hora, está-se a aproximar, está-se a avizinhar um encontro Ubuntu Portugal no Rio de Janeiro. E esta? Então, mas isso não é um bocadinho colonialista, organizar um Ubuntu Portugal no Rio de Janeiro? Epá, acontece onde tem que acontecer. Há pessoas, à vontade, foi o que a gente disse, quer dizer, não vamos estar aqui a castrar a vontade das pessoas. Pronto, é que depois os brasileiros ouvem isso e ainda vão organizar uma distribuição com o nome Tiradentes, uma coisa assim do género. Epá, é o que é, pronto, temos que estar preparados, a liberdade é isso mesmo, portanto... E a propósito de notícias, nós quase não abordámos notícias nesta edição. Temos aqui uma notícia em relação à letra M. Sim, é uma coisa, é um apontamentozinho. Então, que apontamento é esse? Está na secção que se chama apontamentos, portanto é um apontamentozinho. Não, é só... Sim, é isso que eu estou a ler, apontamentos. Fazer a referência só que de facto... e temos que começar a habituar-nos. Portanto, vai-nos acompanhar durante... A brincar durante um ano, não é? Mais coisa, menos coisa. Portanto, vai sair daqui a 6 meses e vai estar em utilização durante 6 meses, portanto, não sei, só 9, mas um ano, que é o Mantic Minotaur, que já começou o seu desenvolvimento. Portanto, espera, Mantic Minotaur. Exatamente, não acertámos em nenhuma das nossas previsões, sim. Se bem que eu discordo, porque acho que, eu não sei se Minotauro se é efetivamente um animal. É uma figura, é uma criatura lendária não é? Pronto, do labirinto de Creta. Exatamente. Que é um senhor que tem cabeça de boi. Touro. Exatamente. Cabeça de touro. Eu não sei se isto contaria, pelo menos, nós temos desculpa para não ter... Neste momento tenho aqui um animal a brincar com coisas. Doutor Amilcar está a espancar um dos gatos. Não. O gato é que está a espancar aqui qualquer coisa. Anda cá. Anda aqui. Mas pronto, mas sim, ou seja, já está em desenvolvimento. Brevemente vamos começar a conseguir. Brevemente, quer dizer, temos de ser otimistas. Vamos começar a testar as imagens. Ainda vai demorar um bocadinho, mas o trabalho já começou. Portanto, bom trabalho para os camaradas da Canonical e para todos os voluntários à volta da Canonical que fazem com que isto aconteça. E basicamente é isto. E se calhar fechávamos isto, não? Fechámos aqui o episódio, já temos aqui soninho. Não, ainda temos aproximadamente 5 minutos. Não queres referir algumas notícias? Algumas notícias? Então não quero referir notícias. Qual é a notícia que queres referir? Olha, eu gostava de apontar para uma notícia que vi esta semana, que é uma boa notícia. Quer dizer, vamos ver como é que a coisa corre. Mas é uma notícia que aparece no site da FSFE, a Fundação Software Livre, Free Software Foundation Europe, a Fundação Software Livre Europeia, uma notícia de que o Parlamento Europeu, impulsionado por 2 comissões específicas, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e a Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, votaram por uma larga maioria a favor da proteção do software livre na legislação que quer criar os contornos legais para a inteligência artificial ou para os produtos baseados em inteligência artificial generativa. E a intenção desta legislação é proteger sobretudo as pequenas empresas e as empresas baseadas em software livre, ou open source, é o que diz o texto. E atenção, porque isto não é um pormenor de só menos.
para que estas pequenas empresas ou empresas que trabalhem com a inteligência artificial generativa em contexto open source, código aberto, estejam isentas das salvaguardas legais e das restrições legais que a União Europeia quer impor a esta tecnologia ou às empresas que comercializam e operam com esta tecnologia. Porquê? O problema com a inteligência artificial generativa no momento histórico em que estamos é que, se não houver determinadas salvaguardas legais, pode ser usada para toda uma série de abusos de propagação de informação falsa, abusos de monopólio de mercado, enfim, há uma série de problemas, seria uma conversa de várias horas que podíamos ter aqui. A União Europeia, através do Parlamento Europeu, quer construir o contexto legal para enquadrar essa atividade. Ora, as regras que se aplicam às grandes empresas que detêm o monopólio dessa tecnologia, como é o caso da Google ou da Microsoft, em parceria com a OpenAI, etc., ou até a Meta do Facebook, eles têm um poder de mercado e têm uma capacidade de impor um pouco as suas leis, entre aspas, que as pequenas empresas que trabalham com código aberto não têm. E no fundo, a União Europeia, ou melhor, estas duas comissões querem pelo menos dar a possibilidade de haver alguma competição leal entre as empresas que operam com este modelo e as empresas que operam no modelo proprietário. Agora, aquilo que me preocupa, apesar de ser uma boa notícia, eu espero para ver, porque o texto refere especificamente free software e open source, mas uma coisa é a proposta destas comissões, outra é a legislação real que chega de facto ao Parlamento, que é votada no Parlamento, e depois a transposição que é feita pelos Parlamentos nacionais quando cai cá para baixo. Nós temos maus exemplos recentemente de como isto acontece, por exemplo, com as diretivas em relação aos direitos de autor, que são enquadradas, trabalhadas e emitidas a partir do Parlamento Europeu, e depois na transposição nacional, como aconteceu em Portugal, alguns aspectos são corrompidos da sua intenção original ou são influenciadas por lobbies locais e, portanto, são boas notícias, mas eu francamente sou um bocadinho céptico e prefiro manter-me cauteloso. Ok, vamos ver onde é que isto vai parar. De qualquer maneira, vamos deixar o link nas notas para quem quiser ir ler os detalhes e acompanhar isto com atenção. Eu recomendo que vocês usem sistemas RSS e subscrevam especificamente este tópico, porque é uma forma livre, prática e não intrusiva de acompanhar as notícias sobre este tema na internet, que protege a vossa liberdade e vos dá acesso à informação. Fica a dica. E juntem-se ao Mastodon também. Eu estou no Mastodon, é uma rede social porreira do Fediverso. É fixe, pá. Apareçam. Abriste, fecha lá isto. Este show foi produzido. E foi todo o tempo disponível, foi possível. Para a semana falamos de mais notícias que ficaram por dizer. Não é assim que se fecha o episódio, meu caro. Este show foi produzido por Tiago Carrondo, por mim, Miguel, pelo Diogo Constantino e editado pelo Alex, o Senhor Podcast. Até para a semana. Até à próxima.